Vamos responder aqui duas questões de direito penal. Essas questões tratam de direito penal no tempo, no lugar, trata da retroatividade, da outra atividade. Então vamos para a questão. Questão 1. João praticou determinada conduta em 2018, a qual, à época dos fatos, era expressamente definida como crime por lei penal vigente. Em 2021, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, entrou em vigor nova lei que revogou a tipificação penal da conduta, deixando de considerá-la crime. O fato foi praticado a bordo de uma embarcação mercante brasileira em alto mar, sendo que o resultado da infração somente se produziu posteriormente, já em território estrangeiro, com base nos princípios da legalidade, da lei penal no tempo, territorialidade, tempo do crime, do lugar do crime, assinale a alternativa correta. Pronto, pessoal, ele quer a alternativa correta, a gente já sabe qual é que ele quer. A letra A ele vem dizer, a lei posterior deve retroagir para alcançar o fato praticado, extinguindo a punibilidade do agente, ainda que o crime tenha sido cometido antes de sua entrada em vigor. Sim, está perfeita essa alternativa. Por quê? Porque a época do fato foi em 2018. Em 2021 entrou outra lei que revogou a tipificação penal da lei antiga, da lei que estava em vigor na época do fato. No direito penal, a lei penal benéfica sempre vai retroagir para beneficiar o réu, viu, pessoal? Sempre vai retroagir para beneficiar o réu, independente de ser trânsito em julgado ou se ainda estiver em decurso a ação penal. Aqui, no artigo 4º do Código Penal, a gente vai ler o quê? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, é no momento que ele praticou o ato, ainda que outro seja o momento do resultado. Independente de que tenha sido ocorrido em qualquer outro local, o resultado vai ser considerado no momento da ação ou da omissão. Por isso que a letra A está correta. A letra B, ele vai dizer, aplica-se a lei penal estrangeira ao caso. Não. Nosso ordenamento jurídico, temos as nossas leis e vai ser aplicada a lei brasileira. C, o crime considera-se praticado no momento do resultado. Não. O momento do resultado vai ser no lugar do crime. Entendeu? Lugar do crime. E não no tempo do crime. Ele não vai ser considerado praticado no momento do resultado. Vai ser um momento, quando ele fala em momento, ele está falando de tempo, não é? Momento é quando ele foi feito. Não é do resultado, é da ação ou da omissão, como acabamos de ver no artigo 4º do Código Penal. A letra D, a lei penal brasileira não é aplicável, pois a embarcação mercante não integra o território nacional para fins penais. Não, pessoal, não tem nada falando no dispositivo sobre isso. Vai ser aplicado sim a lei penal brasileira. Temos no artigo tratando de tempo do crime, no 4º, e territorialidade, no artigo 5º, lugar do crime, no artigo 6º. No artigo 6º ele vem dizendo, considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Então é lugar do crime. Teoria da ubiquidade, viu? Depois a gente vai estar dando um estudado sobre isso. No todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria se produzir o resultado. Falou em resultado, lugar do crime. Aqui ele está falando que não vai ser aplicado, mas vai ser aplicado, sim, no lugar do crime, a lei brasileira. E não tem nada que falar em lei estrangeira, dizendo aqui que não vai ser aplicado a lei brasileira. Aí, a revogação da lei penal não produz efeitos sobre fatos anteriores, em respeito ao princípio da legalidade estrita. Não, a lei penal brasileira vai retroagir para beneficiar o réu. Nesse caso, ela vai retroagir. Alguma dúvida aí? Só mandar aí uma mensagem que a gente está tirando as dúvidas, tá bom? Então, essa questão 1, ela vem tratando de tempo do crime e lugar do crime. Retroatividade e ultratividade. Quando ele fala na letra A, a lei posterior deve retroagir para alcançar o fato praticado, ele está tratando da retroatividade da lei penal, extinguindo a punibilidade do agente, ainda que o crime tenha sido cometido antes da entrada em vigor. Sim, a lei penal vai retroagir para beneficiar o réu, independente de ter sido trânsito em julgado ou então a ação penal está em decurso, tá ok? Vamos lá para a segunda questão. Um agente foi denunciado por fato típico ocorrido em 2020. Pronto, o fato foi em 2020. Sob a vigência de lei penal mais gravosa. No entanto, em 2023, uma nova lei mais benéfica descriminalizou penalmente a conduta.
substituindo a pena privativa de liberdade por medida alternativa. Beleza. Ó. Se o fato foi em 2020, sobre a vigência de uma lei, ela vai ser aplicada àquela lei. Só que em 2023 entrou uma lei que descriminalizou parcialmente a conduta e vai ser agora uma pena privativa de liberdade por medida alternativa, entendeu? Então, a gente vai começar a aplicar essa lei, mesmo o fato tendo sido ocorrido anteriormente da entrada em vigor. A lei penal do tempo, considera-se praticado o tempo no momento da ação ou omissão, só que a retroatividade da lei penal, ela vai retroagir para poder alcançar fatos pretéritos, se mais benéfico ao réu. Se mais gravoso, vai ser aplicado a lei do momento que ele praticou a ação ou omissão. Prosseguindo, o processo ainda não teve sentença definitiva. Independente de ter sido sentença definitiva, transitado em julgado nas 3 instâncias ou não, vai ser aplicada a lei mais benéfica. Com base nos critérios legais que regem a aplicação da lei penal no tempo, inclusive a retroatividade e a ultratividade, sinal de alternativa correto. Pronto, ele está correto, vamos lá. Letra A. Aplicar a lei vigente ao tempo do fato, ainda que mais gravosa, pois a lei penal tem efeito imediato e não se admite retroatividade, salvo em caso de anistia ou indulto. Não tem nada a ver com caso de anistia ou indulto. Admite, sim, a retroatividade da lei penal em caso de lei penal benéfica. Ela vai alcançar os fatos pretéritos do momento da ação ou omissão. Então, está errada essa questão. E ela vai aplicar a lei penal mais benéfica. A letra B. Aplicar a nova norma apenas se já houver trânsito em julgado. Não. Ele vai ter o trânsito em julgado ou não e vai ser aplicado a lei mais benéfica. A retroatividade da lei penal mais benéfica. Pois antes disso, o juiz deve julgar com base na lei vigente. Não tem nada a ver, viu? Vai aplicar a lei penal mais benéfica ao agente, independente de trânsito em julgado ou não. C. Preservar a aplicação da lei anterior, por força do princípio da segurança jurídica, que impede alterações punitivas retroativas, mesmo que a nova lei seja mais benéfica. Se ele está falando de alterações punitivas retroativas e ela é mais benéfica, então eu vou aplicar a lei mais benéfica para o agente que praticou a conduta. E não dizer que vai ser a lei da época do fato, da ação ou omissão, porque ela é mais gravosa. A gente vai aplicar a lei mais benéfica, dependente de já ter sido trânsito julgado ou não, ela vai atingir os fatos pretéritos a ela, se mais benéfica ao agente. A letra D. Aplicar a norma mais recente somente se houver expressa revogação da anterior, por meio de cláusula de retroatividade prevista no próprio texto da nova lei penal. Não. Quando vem uma lei nova, ela vai falar se vai ser preservado algum artigo, algum inciso daquela lei. Se ela não vier tratando, ela vai ser aplicada na íntegra, a nova lei. Se ela for mais benéfica, a gente vai aplicar a retroatividade e vai ser aplicada aos fatos pretéritos, no momento da ação ou da omissão. Tá ok? A letra E, aplicar a nova lei penal mais benéfica. Beleza. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ainda que promulgada após o fato. Sem problema. O fato aconteceu antes, ela entrou em vigor depois, vamos aplicar ela, porque ela é mais benéfica para o réu. Pois a norma posterior, que favorece o réu, retroage. Sim, ela vai retroagir porque ela é mais benéfica. Se fosse mais gravosa, ela não retroagiria. Entendeu, pessoal? Para alcançar fatos pretéritos. Mesmo que a ação penal esteja em curso. Sim, ela pode estar com a ação penal em curso, ou então ter o trânsito julgado. Vai aplicar a lei mais benéfica. Um exemplo prático que eu posso dar aqui para vocês é o seguinte. Determinado agente praticou uma conduta cuja a pena é de 20 anos. Vamos para o homicídio simples, 8 a 20 anos. Beleza. Praticou o homicídio, foi condenado a 20 anos pela lei A. Veio a lei B e revogou a lei A, dizendo que agora o homicídio vai ser, no máximo, a pena máxima de 30 anos. Então, nós não vamos aplicar essa lei B a quem já cometeu o fato durante o vigor da lei A. Por quê? Porque a lei B é mais gravosa. O outro exemplo. Ou então, continuando o exemplo. Aí agora vem uma lei C, e a lei C, ela é mais benéfica. Ela vai dizer o seguinte, agora a pena de homicídio simples não é mais de 30, agora é de 10. Entende-se que eu vou retroagir para beneficiar o réu
Porque a lei que foi aplicada ao momento do fato, da ação ou omissão dele, era uma lei de máximo 20. Agora é no máximo 10. Então, eu vou aplicar aquela lei para o caso da condenação de 20 anos. Outro exemplo, só da retroatividade benéfica agora. Praticou o fato, homicídio simples, de 8 a 20. Entrou em vigor outra lei, que revogou esta lei. A lei B revogou a A. Na lei B vem dizendo que agora são de 10 anos. Então, eu vou aplicar essa lei ao sujeito que praticou o fato, porque ela é mais benéfica. Onde era 20, agora serão só 10, então a gente vai aplicar, agora ele só vai pagar 10. Caso ele já tenha pago 10 anos, vai ser posto em liberdade. Caso ele não tenha, ele tenha pago 5 e faltava ainda 15 para ele pagar de tempo, de pena, só que como entrou a lei A, ele já pagou 5, não vai mais ser 20. Entrou a lei B. Vamos aplicar a lei B, porque são 10. Então, ele vai ficar só mais 5. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato e a gente ajuda aí vocês a tirar suas dúvidas, tá ok, pessoal? Estuda que a vida muda, força e honra.